Quem foi, de fato, João Batista? As incógnitas que cercam o homem mais enigmático dos textos sagrados ainda despertam curiosidade. No nordeste da Jordânia, existe um sítio arqueológico chamado Al-Matas, reverenciado há séculos como o local onde Jesus teria sido batizado por João Batista. Papas como João Paulo II, Bento XVI e Francisco já visitaram o lugar, reforçando sua importância histórica e religiosa. João Batista, canonizado como São João e reconhecido como um profeta judeu do primeiro século, e uma figura central nos evangelhos. Sua existência histórica e confirmada pelo historiador Flávio Joséfo, que o descreve como uma personalidade marcante. No entanto, surpreende o fato de existir uma religião com cerca de 200 mil seguidores que rejeita Jesus, mas venera João Batista como seu maior profeta. Essa tradical, com mais de 2000 anos, levanta questões intrigantes. Por que João Batista desperta tanta devoção em grupos que não aceitam Cristo? As razões são complexas, mas duas se destacam: a percepção de que Jesus teria se apropriado de seus ensinamentos e o trágico fim do profeta, decapitado a mando de Herodes Antipas. O governante cedeu aos caprichos de sua esposa, Herodiades, e de sua filha, Salome, após um baile sedutor durante um banquete. A execução brutal marcou profundamente a memória coletiva. A relação entre João Batista e Jesus também gera debates. Alguns estudiosos sugerem que os dois podem ter sido rivais, enquanto outros defendem que Jesus teria sido, na verdade, discípulo de João. Os evangelhos retratam João como uma figura secundária em relação a Cristo, mas seus estilos de vida eram distintos. João vivia no deserto, vestia-se com peles e pregava um batismo de arrependimento, enquanto Jesus adotava uma abordagem mais próxima das pessoas. Apesar das diferenças, há semelhanças notáveis entre eles. Ambos eram vistos como figuras rebeldes, criticavam as autoridades religiosas da época e compartilhavam mensagens sobre a necessidade de arrependimento diante da chegada do reino de Deus. Alguns textos antigos mencionam que o movimento de João era chamado o caminho, expressão também usada por Jesus. No entanto, muitos especialistas argumentam que essas coincidências eram comuns entre os judeus do século e não comprovam necessariamente uma relação direta entre mestre e discípulo. Para os primeiros cristãos, João Batista tinha um papel fundamental. No Evangelho de João, ele é mencionado antes mesmo de Jesus, e em Mateus 11, Cristo afirma que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Lucas reforça essa ideia apresentando-o como o maior profeta já existente. Marcos, por sua vez, vincula a autoridade de Jesus à de João, mostrando como o batismo de Cristo consolidou a importância do precursor. Além do cristianismo, João Batista é reverenciado em outras tradições religiosas. No islamismo, ele é conhecido como Yahya e considerado um profeta justo. Os mandeus, uma comunidade religiosa do Iraque e Irã, tem como seu principal mensageiro, chamando-o de João, filho de Zacarias. Para eles, João foi um reformador espiritual, portador da verdadeira sabedoria, e seus seguidores acreditam descender diretamente de seus discípulos originais. Os textos mandeus descrevem João como um homem casado, pai de filhos, e atribuem a ele poderes de cura e conhecimento espiritual profundo. Sua mãe, segundo essas escrituras, seria Enisbai e sua esposa, Anhar. Os mandeus acreditam que sua tradical remonta a Adão e que João teria sido parte de uma seita judaica chamada Nazarenos, embora essa ligação seja debatida por historiadores. A morte de João Batista e um dos episódios mais dramáticos dos evangelhos. Segundo os relatos, ele foi preso por Herodes Antipas após condenar publicamente o casamento do governante com Herodiades, que já havia sido esposa de seu irmão. Herodiades, ressentida, esperou a oportunidade perfeita para se vingar. Durante um banquete em celebração ao aniversário de Herodes, Salome, filha de Herodiades, dancou de forma tal cativante que o governante prometeu atender qualquer pedido seu. Instigada pela mãe, ela exigiu a cabeça de João Batista em uma bandeja. O nome Salome não aparece nos evangelhos canônicos, mas é mencionado por Flávio Joséfo em suas antiguidades judaicas. Os evangelhos de Mateus e Marcos apenas se referem a ela como a filha de Herodiades. A narrativa bíblica descreve como Herodes, apesar de relutante, cumpriu a promessa para não perder a palavra dada. Diante de seus convidados, as relíquias de João Batista também são motivo de fascínio. Sua cabeça, segundo Tradicus, estaria em 4 países diferentes, enquanto seus restos mortais seriam venerados na Bulgária. Representações artísticas às vezes o mostram com 2 cabecas, um símbolo que pode remeter à sua importância como
como precursor ou a duplicidade de sua imagem em diferentes culturas. O legado de João Batista transcende fronteiras e religiões. Seja como precursor de Cristo, profeta mandeu ou figura histórica, ele continua a despertar admiração e mistério. Sua vida, marcada por uma mensagem de arrependimento e justiça, e sua morte trágica garantiram um lugar único na história das crenças humanas relacionavam com os mandeus. Os essênios eram um grupo judaico que floresceu entre os séculos 2 AC e DC, conhecido por seu ascetismo rigoroso, vida comunitária e práticas de purificação. Assim como os mandeus, eles valorizavam rituais de imersão em água, embora com propósitos distintos. Enquanto os essênios buscavam a purificação espiritual como preparação para o fim dos tempos, os mandeus viam no batismo um ato contínuo de renovação e conexão com a luz divina. Alguns estudiosos sugerem que os mandeus poderiam ter raízes em comunidades essênias dissidentes, especialmente aquelas que rejeitavam o Templo de Jerusalém e suas práticas sacrificiais. Essa hipótese se apoia em semelhanças doutrinarias, como a ênfase na pureza ritual, o vegetarianismo e a crença em um dualismo cósmico entre luz e trevas. No entanto, as diferenças são igualmente marcantes. Os essênios mantinham uma relação mais próxima com o judaísmo tradicional, enquanto os mandeus desenvolveram uma teologia gnóstica própria, centrada em figuras como João Batista e Adão como portadores da sabedoria divina. Outra conexão possível está nos nazarenos, mencionados anteriormente. Epifanio de Salamina descreveu-os como judeus que seguiam a Tora, mas rejeitavam o sacrifício de animais e a autoridade rabínica. Alguns pesquisadores propõem que os nazarenos poderiam ter sido um elo entre os essênios e os mandeus, especialmente por sua localização geográfica na região da Transjordânia, próxima ao Vale do Jordão, onde João Batista pregava. Contudo, a falta de registros diretos dos nazarenos torna essa relação difícil de comprovar. O que diferencia os mandeus dos demais grupos e sua resistência ao longo dos séculos, preservando uma tradição religiosa única em meio a contextos hostis. Enquanto os essênios desapareceram após a destruição do segundo templo 70 DC, e os nazarenos foram assimilados ou dispersos, os mandeus conseguiram manter sua identidade, migrando para regiões mais seguras e adaptando-se a novas realidades. Sua sobrevivência e um testemunho da força de suas crenças e da coesão de sua comunidade, mesmo diante de perseguições e deslocamentos forçados. Hoje, os mandeus enfrentam desafios semelhantes aos de outras minorias religiosas no Oriente Médio. A diáspora, iniciada com as guerras no Iraque e no Irã, espalhou-os por países como Suécia, Austrália, Estados Unidos e Canadá, onde buscam reconstruir suas vidas sem perder suas tradições. Em lugares como Sydney e Gotemburgo, comunidades mandeias mantêm centros religiosos e escolas para ensinar o mandaico e os rituais batismais às novas gerações. Apesar das dificuldades, eles continuam a celebrar suas cerimônias junto a rios, reafirmando sua fé na água como símbolo de purificação e renascimento. A história dos mandeus também levanta questões fascinantes sobre a diversidade do cristianismo primitivo e do judaísmo. Sua rejeição a Jesus como Messias e sua visão gnóstica do mundo oferecem uma perspectiva alternativa sobre os debates teológicos da época. Enquanto os evangelhos canônicos apresentam João Batista como precursor de Cristo, os textos mandeus o retratam como um mestre independente, cuja mensagem transcende as narrativas dominantes. Essa divergência não é apenas religiosa, mas também histórica, desafiando a ideia de uma única verdade sobre os primeiros séculos da era como um ponto para os estudiosos. Os mandeus representam um campo fértil de pesquisa, especialmente no que diz respeito à interação entre culturas e religiões no mundo antigo. Seu idioma, o mandaico, e um dos últimos vestígios vivos do aramaico oriental, uma língua que já foi amplamente falada na região. A preservação desse idioma, mesmo em comunidades reduzidas, é um feito notável, pois permite acessar textos sagrados e tradições orais, que, de outra forma, poderiam ter se perdido. Em um mundo cada vez mais globalizado, os mandeus enfrentam o desafio de equilibrar a preservação de sua identidade com a integração em sociedades diversas. Muitos jovens nascidos na diáspora crescem entre duas culturas, aprendendo tanto o mandaico quanto as línguas locais e participando de rituais que remontam a milênios. Essa dualidade, longe de enfraquecer a comunidade, tem sido uma fonte de resiliência, permitindo que os mandeus se adaptem sem abrir mão de suas raízes. A trajetória dos mandeus também serve como um lembrete da fragilidade das minorias religiosas em contextos de conflito. Sua história recente, marcada por guerras, perseguições e migrações forçadas, reflete os desafios enfrentados por muitos grupos ao redor do mundo. No entanto, sua capacidade de resistir e se reinventar oferece uma lição de esperança, mesmo diante das adversidades, e possível manter viva uma tradição que atravessa séculos. Execução de João Batista.
Segundo Flávio Joséfo, Herodes Antipas temia que a crescente influência do pregador pudesse desencadear uma revolta popular. O historiador descreve João como um homem justo, que atrai a multidões com seus ensinamentos sobre a purificação espiritual e o batismo como símbolo de arrependimento. Joséfo destaca que, embora João não incentivasse diretamente a rebelião, sua mensagem de renovação moral e sua crítica aos excessos da elite governante, incluindo o casamento ilícito de Antipas com Herodiades, tornaram numa ameaça política. A prisão e a subsequente decapitação de João, portanto, não foram apenas um ato de vingança pessoal, mas uma medida para conter um movimento que, aos olhos de Herodes, poderia minar sua autoridade. A narrativa de Joséfo complementa os relatos dos evangelhos, oferecendo um contexto histórico mais amplo para a figura de João Batista. Enquanto os textos cristãos enfatizam seu papel como precursor de Jesus e sua missão espiritual, o historiador judeu apresenta uma perspectiva secular focada nas dinâmicas políticas da época. Essa dualidade de fontes permite compreender João não apenas como uma figura religiosa, mas também como um ator social cujas ações reverberaram no cenário político da Judéia romana. A convergência entre as duas narrativas reforça a importância de João como um elo entre a tradição profética judaica e o nascente movimento cristão. Quanto à relação entre João e os essênios, as evidências permanecem em grande parte especulativas, mas sugerem pontos de contato significativos. Ambos os grupos compartilhavam uma ênfase na pureza ritual, na ascese e na expectativa de um Messias que restauraria a ordem divina. Alguns estudiosos argumentam que João poderia ter passado um período de formação entre os essênios, absorvendo suas práticas de batismo e sua visão apocalíptica. No entanto, ao contrário dos essênios, que viviam em comunidades isoladas e rejeitavam o Templo de Jerusalém, João atuava como um pregador itinerante, levando sua mensagem às massas. Essa diferença fundamental indica que, mesmo que tenha sido influenciado pela tradição essênia, João desenvolveu uma abordagem própria, mais voltada para a cal pública e a transformação individual. A morte de Zacarias, pai de João Batista, também é envolta em mistério e varia conforme as fontes. Enquanto o Evangelho de Lucas limita-se a registrar sua mudez temporária e posterior recuperação da fala, textos apócrifos, como o proto-evangelho de Tiago, oferece uma versão mais dramática. Segundo essa narrativa, Zacarias teria sido assassinado no templo por soldados de Herodes, após se recusar a revelar o paradeiro de João durante a matança dos inocentes. A localização de sua tumba, como mencionado anteriormente, e objeto de debate, com algumas tradições apontando para o monumento conhecido como Tumba de Absalão em Jerusalém. Independentemente da veracidade histórica desses relatos, eles refletem a importância simbólica de Zacarias como um mártir da fé, cuja vida e morte estão intrinsecamente ligadas ao destino de seu filho. Por fim, as referências a João Batista na obra de Flávio Joséfo e nos evangelhos revelam como a memória histórica e moldada por diferentes perspectivas. Enquanto os cristãos o veem como um profeta que preparou o caminho para Jesus, Joséfo o retrata como um líder carismático cuja influência transcendeu o âmbito religioso. Essa multiplicidade de interpretações não diminui a relevância de João, mas, pelo contrário, enriquece nossa compreensão de seu legado. Ele permanece como uma figura central não apenas para o cristianismo e o islamismo, mas também como um símbolo da resistência espiritual em tempos de opressão. A execução de João Batista, marcada pela decapitação a pedido de Herodiades e sua filha Salome, e amplamente aceita pelos estudiosos modernos como um episódio histórico autêntico. Os evangelhos dedicam especial atenção à sua morte, e o relato de Flávio Joséfo estabelece uma conexão significativa entre os eventos narrados pelo historiador e a cronologia dos textos bíblicos, bem como com o ministério de Jesus. Para muitos judeus da época, a derrota militar de Herodes Antipas foi interpretada como um castigo divino pelo assassinato do profeta. Herodes Antipas governou a Galileia e a Pereia entre 4 AC 39 DC, sucedendo seu pai, Herodes, o Grande. Em antiguidades judaicas, Joséfo descreve a humilhante derrota de Antipas no ano 36, quando seu exército foi quase aniquilado por Aretas IV, rei dos nabateus. O conflito teve origem no repúdio de Antipas à sua esposa anterior, filha de Aretas, para casar-se com Herodiades, esposa de seu meio-irmão. A ofensa gerou uma retaliação militar e a intervenção do governador romano da Síria, Vitelio, evitou uma derrota total. Para os judeus, a derrota de Antipas foi vista como uma punição divina pela execução injusta de João Batista. Anos depois, em 39 DC, Antipas foi destituído e exilado por Calígula para a Galia, onde morreu no mesmo ano. O movimento, iniciado por João Batista, não se limitou à Palestina, estendendo-se a Éfeso, na Ásia Menor, como atesta o livro dos Atos dos Apóstolos.
Fundada por volta de 1200 AC, Éfeso prosperou sob o domínio romano, tornando-se a capital da província da Ásia e um dos principais centros urbanos da região. No século IDC, estima-se que a cidade abrigasse cerca de 250 mil habitantes, um número que continua a crescer. Segundo o relato bíblico, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria e versado nas Escrituras, chegou a Éfeso pregando com fervor o caminho do Senhor, embora conhecesse apenas o batismo de João. Sua presença indica que o movimento batista havia alcançado comunidades distantes da Judeia, demonstrando sua influência duradoura. A relação entre os seguidores de João e os de Jesus nem sempre foi harmoniosa. O Evangelho de João menciona que, por um período, ambos os líderes mantiveram ministérios paralelos de batismo, ainda que em locais distintos, sugerindo uma possível rivalidade inicial. Em João 3:22-24, lemos que Jesus e seus discípulos batizavam na Judeia, enquanto João continuava sua atividade em Enom, próximo a Salim, porque havia ali muitas águas. A tensão entre os grupos fica evidente quando os discípulos de João questionam seu mestre sobre o crescente número de pessoas que buscavam Jesus. A resposta de João, registrada em João 3:27-28, dissipa qualquer ideia de competical. O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou Cristo, mas fui enviado adiante dele. A data exata da morte de João Batista permanece incerta, embora os historiadores concordem que sua execução ocorreu durante o governo de Herodes Antipas, entre 4 ACE e 39 DC. A maioria dos estudiosos situa o evento entre os anos 30 e 36 DC, com a hipótese mais tardia coincidindo com a derrota de Antipas para os nabateus. Para o povo judeu, essa derrota foi vista como uma retribuição divina pelo assassinato do profeta. Quanto ao local de sua execução, Flávio Josefo afirma que João foi decapitado na fortaleza de Macareu, um palácio asmoneu reconstruído por Herodes, o Grande, situado no topo de uma colina na região da Pereia. As ruínas dessa fortaleza encontram-se hoje na Jordânia, na localidade de Mucawir, a cerca de 25 quilômetros da foz do Rio Jordão. João teria permanecido preso em Macareu por aproximadamente 2 anos antes de sua morte. O arqueólogo Gioso Voros, diretor das escaracóis no local desde 2009, identificou o salão onde ocorreu o banquete descrito nos evangelhos, o qual Salome dancou e pediu à cabeça de João como recompensa. Sobre o destino dos restos mortais de João, as tradições variam. Segundo Josefo e historiadores medievais como Teofanes e Niceforo Calisto, a cabeça do Batista foi inicialmente enterrada na própria fortaleza de Macareu. Outras versões afirmam que ela foi sepultada no Palácio de Asmoneus, em Jerusalém, sendo descoberta no século IV durante o reinado do imperador Constantino e levada secretamente para a cidade fenícia de Emesa. Na Baixa Idade Média, circulava a crença de que os cavaleiros templarios possuíam o crânio de João, venerando-o como uma relíquia sagrada. Outro relato medieval, associado ao saque de Constantinopla em 1204, menciona que o cônego Francis Wallon de Sarton encontrou um crânio parcial preservado em uma esfera de cristal, que se acreditava ser parte da cabeça do Batista. Essa descoberta teria inspirado a construção da Catedral de Amiens, onde até hoje se venera a suposta mão direita de João. De acordo com uma antiga tradição cristã, o corpo de João Batista, sem a cabeça, foi enterrado na cidade de Sebaste, na Samaria, local que se tornou um importante centro de peregrinação. Essas múltiplas narrativas sobre seus restos mortais refletem não apenas a devoção que João inspirou ao longo dos séculos, mas também a complexidade de seu legado, que transcendeu fronteiras geográficas e religiosas. Além das tradições cristãs, outras narrativas históricas e religiosas também registram a trajetória dos restos mortais de João Batista. Segundo relatos antigos, Lucas, o evangelista, teria viajado a Sebaste e retirado a mão direita do profeta, a mesma que, segundo os evangelhos, tocou Jesus durante o batismo. Essa relíquia foi levada para Antioquia, cidade natal de Lucas, onde passou a ser venerada por seus supostos poderes milagrosos. Conta-se que, durante a festa da exaltação da cruz, a mão era exibida publicamente, atraindo multidões de fiéis. Com o tempo, a fama dessa relíquia se espalhou e diversos locais passaram a reivindicar sua posse. Entre eles está o Palácio de Topkapi, em Istambul, a Abadia de Saint-Jean, na Franca, o Mosteiro Ortodoxo de Cetinje, em Montenegro, e a Catedral de Siena, na Itália.
A disputa pela autenticidade dessas relíquias reflete não apenas a devocal a João, mas também a importância simbólica que sua figura adquiriu ao longo dos séculos. Em tempos mais recentes, descobertas arqueológicas trouxeram novas pistas sobre possíveis restos do Batista. Em 2010, uma equipe da Universidade de Oxford analisou ossos encontrados na ilha búlgara de Svetir Ivan, onde um antigo mosteiro dedicava-se a João. Entre os fragmentos, destacava-se um osso metacarpiano da mão direita, datado por carbono 14 como pertencente ao século IDC, período compatível com a vida do profeta. Embora os resultados tenham surpreendido os pesquisadores, que esperavam uma datacal mais recente, a análise confirmou a antiguidade dos restos. Como observou o arqueólogo Tom Egan, da equipe de Oxford, não esperávamos que a datacal por radiocarbono apontasse para o início do século I. Suspeitávamos que os ossos fossem de uma época posterior, talvez do terceiro ou quarto século. No entanto, o resultado do metacarpiano é claramente consistente com alguém que viveu nesse período. Se essa pessoa foi João Batista, ainda e uma questão que não podemos responder com certeza absoluta. Uma característica marcante nas representa coisas artísticas ortodoxas de João Batista e a presença de asas. Essa iconografia, como em ícones e afrescos, não se baseia em descrições bíblicas literais, mas sim em uma interpretação simbólica de seu papel como precursor de Cristo. As asas remetem à sua condical de mensageiro divino, uma alusão ao termo grego angelos angelos, que significa anjo ou mensageiro. Embora os anjos não sejam descritos na Bíblia como seres alados, essa tradição surgiu apenas no século IV, influenciada pela arte romana. A representação de João com asas reforça sua missão de anunciar a vinda do Messias. Outra peculiaridade nas imagens ortodoxas e a representação do Batista com duas cabecas, uma ligada ao corpo e outra, decapitada, sustentada por suas mãos. Essa iconografia, presente em alguns ícones, não deve ser interpretada como uma descrição literal, mas como uma alegoria de seu martírio. A cabeça separada simboliza sua morte por decapitação, enquanto o corpo intacto reforça sua importância espiritual. Como obras de arte sacra, os ícones frequentemente utilizam símbolos para transmitir significados teológicos, e não necessariamente uma representação fiel da realidade. No Islã, João Batista, conhecido como Yahya ibn Zakariya João, filho de Zacarias, e reverenciado como um dos profetas que precederam Maomé. Os muçulmanos acreditam que Yahya era primo materno de Isa Jesus e um dos grandes mensageiros de Deus, cuja missão foi preparar o caminho para a chegada do Messias. Ao Corão menciona Yahya em 5 passagens, destacando sua sabedoria precoce, sua pureza e sua devoção inabalável. No misticismo islâmico, especialmente no sufismo, ele é celebrado como um exemplo de ascetismo e retidão, sendo frequentemente citado em textos espirituais. A figura de João Batista, assim, transcende as fronteiras entre o cristianismo e o islamismo, unindo ambas as tradições em torno de um legado de fé e profecia. Seja como precursor de Cristo, seja como mensageiro de Deus no Alcorão, sua história continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo.